Amém. Boa tarde, irmãos, graça e paz. Irmãos, eu pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Samuel é enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. E unge-me-á a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandaram chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e bela aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez somos gratos por estarmos aqui nessa tarde, adorando ao Senhor, louvando e glorificando o teu santo e poderoso nome. E que essa palavra toque aos nossos corações, venha trazer um despertar para cada um de nós. E que a honra e toda a glória sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra do livro de Samuel, nós vemos aqui a trajetória, o começo da escolha de um rei, daquele que seria o próximo rei de Israel. A ordem foi dada ao profeta Samuel, porque Deus havia rejeitado Saul por desobediência, visto que havia rejeitado a palavra do Senhor. Nós vamos ver essa palavra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 26, quando Saul rejeita a palavra do Senhor, desobedece a palavra do Senhor. E o nosso Deus é um Deus que não deixa que as coisas fiquem encobertas. O nosso Deus é um Deus que não deixa que os seus escolhidos venham se portar de qualquer maneira, seus escolhidos venham tentar levar uma vida de desobediência, uma vida que desagrada ao Senhor. Então a ordem foi dada, que você vá à casa de Jessé, o belemita, e eu vou mostrar quem será o próximo rei
de Israel. Irmãos, o primeiro ponto que nós vemos aqui dessa passagem, nós podemos tirar aqui milhares de pontos dessa passagem, milhares de ensinamentos quanto a essa passagem, muitos direcionamentos quanto a essa passagem que está aqui colocada. Mas nós vamos tirar apenas 3 pontos e vamos ver essa palavra tocando os nossos corações, nos orientando quanto à questão de obediência e termos um chamado de Deus. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que prontamente Samuel atendeu a ordem do Senhor de se dirigir até a casa de Jessé, o belemita. Jessé, quando Samuel chega até a casa de Jessé, ele entra ali na presença daquelas pessoas que estavam ali. Talvez estavam ali os anciãos para receber o profeta. E aqueles que estavam ali chegaram até temer a presença do profeta Samuel, a chegada dele. Por quê? Porque o profeta, revestido da sua autoridade, os anciãos temiam essa autoridade, talvez por causa da unção profética dele, pelo medo de trazer uma questão de juízo da parte de Deus para eles. Então eles temem a chegada de Samuel. E Samuel diz: não, eu vim em paz, fiquem em paz. A função que ele tinha ali no momento seria uma função muito nobre. E Jessé fez passar seus 7 filhos. Lá em 1 Samuel 16:6, nós vamos ver que ele fez passar seus 7 filhos perante o profeta. O primeiro, Eliabe, depois Abinadab e Samá. Irmãos, o que nos chama a atenção quando passa ali os 7 filhos de Samuel, passa primeiramente o mais velho, que é Eliabe. Passa os 3 primeiros mais velhos. O primogênito, Eliabe, passa por Samuel e diz: não é você. E por pouco, talvez o profeta poderia ter cometido um erro e não escolher a Eliabe por ser o primogênito. Porque o primogênito, o mais velho, ele tinha muitos privilégios na cultura judaica daquela época. Um dos privilégios era uma porção da herança muito maior do que os irmãos. Ele era muitas das vezes tratado de forma diferente pelos pais, pelos irmãos. Ele tinha muitos privilégios que eram dados ao primogênito. Ninguém sentava à mesa se o primogênito não chegasse para comer. Então, se não fosse a intervenção de Deus, talvez o profeta Samuel teria ungido Eliabe. Mas passaram os 7, ele disse: não é nenhum deles. Mas entra uma outra questão que nós vamos ver. Depois de passar os 7, Samuel pergunta a Jessé: ainda há outro filho? Você tem outro filho? Ainda há alguém que possa vir aqui passar? Irmãos, e nós vemos aqui uma questão a partir do versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Irmãos, o que nos chama a atenção aqui é que parece que Jessé havia esquecido do mais moço que estava no campo apacentando ovelhas. O que chama a atenção aqui é que parece que o próprio pai trata o mais moço com descaso. Assim há um que está no campo apacentando as ovelhas.
aqui parece soar como um desprezo ao mais novo. A questão de se apacentar ovelhas naquela época, muitos não queriam apacentar, então essa função ficava sempre para o mais moço. Ele ficava ali no pasto, às vezes longos períodos, apacentando as ovelhas, na solidão, talvez até no desprezo, acostumado à solidão. Ele ficava ali, às vezes, um longo período. E acaba que Jessé fala, sim, me lembrei, ao mais moço. E o profeta diz a ele, então mande buscar, para que ele venha até aqui, e ninguém vai se sentar até que ele chegue. E a palavra de Deus diz que ele foi chamado, a partir do versículo 12, e chega ali, Davi, de boa aparência, disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Então, o pastor que sai lá do campo, aquele que estava apacentando as ovelhas, chega ali, na casa, no momento nobre, que seria a aprovação daquele que seria o próximo rei de Israel. Foi preciso Samuel perguntar ao pai, acabaram seus filhos? Aí, irmãos, a gente fica olhando para o texto, vê a reação de Jessé, quanto à questão do mais moço. Será que teria passado pela cabeça dele, mas chamar o mais moço a participar de um ato tão nobre? Será ele o próximo rei de Israel, sendo ele o mais moço? É aí que começa. Nós vemos agora, nós começamos a ver que a escolha agora não é mais do profeta, a escolha agora não se trata mais de homens, não se trata mais de um profeta. A escolha de Davi foi uma escolha do próprio Deus. Talvez ele fosse chamado a realizar uma simples tarefa, uma humilde tarefa, mas dessa vez ele foi chamado para ser ungido o próximo rei de Israel. Aquele que seria, depois de Saul, quem comandaria o povo, quem ia dirigir o povo e apacentar o povo de Israel. E os israelitas esperavam que seus líderes tivessem tanto um físico que chamasse atenção quanto uma boa aparência. Foi o caso de Saul quando foi ungido. Saul era um moço belo, de ombros largos, que sobressaía sobre todo o povo por causa da sua beleza. Irmãos, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para a igreja. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus quer chamar alguém para alguma obra, ou para algo que Ele quer fazer através de alguém, Ele não fica olhando a aparência, Ele não fica olhando a profissão, Ele não olha aquilo que muitas das vezes nós cometemos o erro de olhar, que é a questão física, que é a questão intelectual, que é a questão de se chamar aquele que talvez seja o melhor para cumprir algo. Mas essa passagem, ela toca verdadeiramente os nossos corações pela soberania e a sabedoria do nosso Deus. Quando Ele escolhe o Davi, Ele mira o coração de Davi. Deus já conhecia Davi, Deus já mirava o coração de Davi quando ele estava lá no campo apacentando as ovelhas. Samuel poderia ter cometido um erro, mas Deus interferiu. Não é nenhum dos 7 que aqui passaram. Esse ainda não está aqui, mande-o chamar. O segundo ponto que eu quero colocar para os irmãos, que muitas das vezes não será diante de uma plateia que alguém vai ser levantado para algo na obra de Deus.
Não será diante de uma plateia que Deus vai trabalhar na vida de alguém para um cargo de liderança, um cargo para servir na igreja, para servir na sua obra. Foi para um grupo pequeno, foi para um seleto grupo que Davi foi ungido rei. Pessoas íntimas que estavam ali, seus irmãos, o pai, talvez alguns anciãos, logicamente o profeta Samuel, que derramou óleo sobre a cabeça dele. Mas Davi, irmãos, estava destinado a ser rei. E quando Deus tem um propósito de alguém, um propósito na vida de alguém, muitas das vezes esse propósito não é colocado diante de uma plateia, diante de um povo, diante de uma multidão. Muitas das vezes Deus trata esse propósito com quem Ele vai levantar num pequeno grupo, ou num lugar muito solitário, ou num lugar onde não há muitas pessoas, porque Deus é Deus. Cabe a Ele a escolha, cabe a Ele o jeito que vai ser feito a escolha, cabe a Ele levantar quem Ele quer. Então não havia multidão naquele momento. Depois sim de ser levantado e de assumir o trono, nós vamos ver que Davi foi sim aclamado pelo povo, aclamado por grandes multidões, aclamado na palavra. Nós vemos aqui várias vezes o povo clamando o nome de Davi, cantando canções sobre Davi. Irmãos, esse nome, Davi, ele chama atenção, ele nos chama atenção por muitas questões. Quando nós olhamos, quando nós chegamos no lugar, fora da igreja, dentro da igreja, quantos meninos nós vemos que tem o nome de Davi? Irmãos, parece que aonde a gente vai, tem alguém com o nome de Davi. Onde a gente chega, você pergunta, tem alguém com o nome de Davi. Esse nome, ele chama atenção na Bíblia pelos feitos desse menino lá no pasto, depois pelos feitos de um rei, mesmo cometido tantas coisas que desagradou a Deus, mas foi um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Só Deus pode ver essas coisas. Só Deus pode olhar para mim e para você e ver coisas que homem nenhum é capaz de ver. Mas Deus contemplou isso no coração de Davi e o destinou a ser rei. Terceiro ponto. Davi havia qualidades interiores que chamavam a atenção de Deus. Mas a essas qualidades também, Deus acrescentou uma coisa a ele. O poder do Espírito de Deus se apoderou de Davi. Nós vamos ver, a partir do versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Era necessário que o Espírito de Deus se apossasse de Davi. Era necessário que ele recebesse esse poder para que ele se tornasse o grande rei, o grande homem que ele se tornou. Davi recebeu esse dom da parte de Deus, não menos do que receberam os juízes, não menos do que recebeu Saul, não menos do que nenhum deles. Isso era vital para a liderança da nação. Receber o poder do Espírito de Deus. E a gente vê aqui no final, então Samuel se levantou e foi para Ramá. E Davi, depois de ungido, não permanece na casa do pai. Ele volta para os campos, ele volta a apacentar ovelhas. Ele não é levantado rei e de imediato ele assume o trono. Se nós formos ver mais para frente a história de Davi, depois ele vai ter uma contenda com Saul, ele vai ter guerras, dificuldades, batalhas, mas no momento de sua unção, quando ele foi ungido, Deus determina que ele retornasse para o campo, para apacentar as ovelhas
Por que disso, irmãos? Sendo que Samuel já tinha sido rejeitado. Samuel não agradava mais a Deus. Mas se tratava de um jovem que Deus ainda precisaria tratar de muitos assuntos, de muitas questões. E esse trato foi feito lá no pasto, no meio das ovelhas. Esse trato foi feito no apacentar das ovelhas. Deus tratando o coração de Davi. Davi sendo tratado, preparado para assumir mais à frente o trono dado por Deus. Para concluir, Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia as intenções do coração, a intimidade, a vontade de obedecer e a vontade de servir. Davi tinha essa grande qualidade, a vontade de servir ao Senhor, a vontade de obedecer ao Senhor, a mansidão de ser ministrado pelo Senhor, a mansidão de ficar lá no isolamento, talvez até num desprezo, junto com as ovelhas, a mansidão de receber do Senhor a orientação, de receber a palavra do Senhor, de ter o coração ministrado por Deus. E nós vemos os feitos do rei Davi, foram grandes feitos, porque era um homem que tinha um coração obediente a Deus, tinha mansidão de receber de Deus. Tinha outra questão na vida de Davi. Davi era rápido em se arrepender. Ele tinha rapidez em se arrepender. Ele tinha intimidade com Deus em ser tratado e de buscar arrependimento. Muitas das vezes nós, irmãos, trazendo para nós agora, que dificuldade que nós temos de arrepender daquilo que nós cometemos. Que dificuldade, que demora que nós temos de buscar a Deus e colocar diante de Deus: Senhor, eu estou arrependido. Senhor, o quanto eu me arrependo de ter cometido tal ato, de ter cometido tal pecado. Davi cometeu vários pecados, adultério, homicídio, mas ele buscou o arrependimento, porque ele sabia que ele tinha sido escolhido por Deus e ele não podia brincar com essa questão. Davi sofreu crises. Davi teve uma crise de identidade quando ele entra nas cavernas de Adulão e ali fica isolado. Ele teve uma crise de identidade naquele momento. Ele não conseguia sair daquelas cavernas. E vieram homens ali da sociedade naquele momento buscar Davi para ser o seu líder, o líder daqueles homens. Davi, o nosso líder vai ser você. Nós viemos aqui para que você seja o nosso líder, para que você venha nos liderar. E depois, passada aquela crise, ele sai daquela caverna e vai liderar aquele exército. Era o começo ali de um grande exército, de um exército que teve várias conquistas. Nós vemos aqui os valentes de Davi, os homens que tinham os seus rostos parecidos com rosto de leões, os valentes de Davi. Por que dessa liderança? Por que dessa liderança toda? Por que essa força toda de liderar? Essa coragem toda de liderar? Por quê, irmãos? Porque sobre a vida de Davi havia unção de Deus. Sobre a vida de Davi havia uma coisa que habitava dentro de Davi, o Espírito de Deus, o poder de Deus que habitava dentro de Davi. Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Irmãos, muitas das vezes nós precisamos voltar aos nossos começos. Muitas das vezes nós precisamos voltar à simplicidade dos nossos começos. Nós precisamos voltar àquilo que nos trazia paz, aquilo que nos trazia intimidade com Deus, aquilo que nos trazia a busca constante de Deus, mesmo quando estávamos ali em situação difícil, no isolamento, sendo ministrado por Deus. Tem horas, irmãos, que nós precisamos parar
e dar um passo atrás e buscar verdadeiramente aquilo que Deus, há um tempo atrás, propôs para a vida de cada um de nós. Tem hora que nós nos esquecemos daquilo que Deus nos chamou, da forma que Deus nos chamou, daquilo que Ele nos prometeu. Deus é um Deus de aliança. Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Então, amados, que a gente possa olhar, muitas das vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia e vimos homens e mulheres de Deus que foram chamados, tratados, ministrados, para que fizessem grandes coisas para o Senhor. O que nós fazemos na nossa vida, como escolhidos do Senhor, como chamados do Senhor, não é para que isso venha encher o meu ego, isso venha me trazer alegria momentânea, não. O chamado de cada um de nós é para que seja glorificado e exaltado o nome do Senhor. Para que possamos exaltar o nome daquele que nos chamou, daquele que nos capacitou, daqueles que nos deu um direcionamento, daqueles que quer fazer algo em nós e através de nós. O que Deus quer fazer através de nós? O que Ele quer fazer através de nós que possa atrair as pessoas, que possamos ser testemunhos para as pessoas. Nós vimos aqui um homem que foi um rei de grandes conquistas, de grandes batalhas, mas um homem que cometeu erros abomináveis a Deus, mas que teve a humildade de pedir perdão, teve a humildade de se dobrar diante de Deus e reconhecer os seus erros. Foi perseguido por Saul, teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Porque ele não quis tocar no ungido do Senhor. Ele não poderia fazer o trabalho por suas próprias mãos, sujar as suas mãos matando Saul. Ele teve a oportunidade de fazer, mas não fez. Esperou o momento de Deus, esperou o momento certo de ser levado ao trono. A unção já estava sobre ele, mas esperou em Deus. E esperar em Deus, irmãos, muitas das vezes nos causa ansiedade. Esperar em Deus, muitas das vezes nós entramos em batalhas, em lutas, porque ficamos às vezes em dúvidas: será que verdadeiramente essa promessa vai se cumprir? Será que verdadeiramente Deus me chamou para isso? Será que verdadeiramente Deus vai cumprir o que Ele prometeu há tempos atrás na minha vida, na minha família, na minha casa? Por isso que muitas das vezes as batalhas que vêm, as lutas, as guerras, nós precisamos, irmãos, batalhar. Nós precisamos guerrear, nós precisamos nos levantar e erguer a nossa voz, entrarmos nas batalhas, nas pelejas, porque há promessas sobre a nossa vida. Há coisas que Deus determinou sobre a sua vida, sobre a minha vida, que elas vão se cumprir, ainda que elas possam demorar, mas elas vão se cumprir. Isso demorou um pouco na vida de Davi. Até ser levado ao trono, até se sentar naquele trono, quantas dificuldades ele passou? Quantas dificuldades ele teve que enfrentar? E hoje, nós temos enfrentado dificuldades diversas nas nossas vidas. Nós temos enfrentado problemas diversos. Mas nós temos que saber, irmãos, que aquilo que Deus prometeu, seja no seu ministério, seja na tua casa, seja na tua família, no seu trabalho, Deus não se esquece. Deus jamais vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu.
Mas nós temos que ter esse coração, um coração manso, um coração que aceita ser ministrado por Deus. Nós temos que ser ministrados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de nós é quem ministra sobre as nossas vidas, é quem ministra mansidão, é quem ministra paciência, é quem ministra as coisas que muitas das vezes nós, pela nossa vontade, pela nossa vontade de querer fazer, nós não conseguimos. Só o Espírito Santo pode ministrar isso em nós. Pode nos capacitar, pode nos dar paciência, mansidão e outras muitas coisas que nós temos que ter para fazer a vontade do Senhor. Mas muitas vezes nós temos pressa. Vem aquela ansiedade de fazer para que aconteça rápido, para eu ter um resultado rápido, mostrar um resultado rápido para Deus. Muitas vezes Deus não quer isso de nós, um resultado rápido. Deus quer trabalhar em nós, muitas das vezes, a médio e longo prazo. Aquilo que não está acontecendo agora, pode acontecer a médio e longo prazo, lá na frente, quando menos eu esperar, quando já não vai acontecer mais, eu acho que não vai acontecer. Aí Deus começa a operar, porque a minha falta de paciência tem que ser colocada de lado. A minha ansiedade de querer que as coisas aconteçam tem que ser colocada de lado. E para isso eu preciso ser ministrado pelo Espírito Santo. Eu preciso ser ministrado pela palavra. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso meditar na palavra. Para que essa ansiedade caia por terra. Para que essa ansiedade vá embora da minha vida. Muitas são as ansiedades ao nosso redor. Muitas são as ansiedades que têm chegado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Irmãos, mas nós temos responsabilidades a cumprir. Nós temos responsabilidade com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos escolhidos do Senhor. Sim, nós somos escolhidos dele. Mas nós temos que aprender a esperar. Nós temos que ter essa capacidade de sermos treinados, como Davi foi. Olha o desprezo do pai. Sim, tenho mais moço. Sim, está apacentando ovelha. Sim, está na solidão do campo. Então manda chamar. E quando ele chega àquela casa, o que Deus diz? É esse que você vai ungir. Porque eu não vejo como você vê, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração e não a aparência. Aí está o rei de Israel. Pode ungir. Pode derramar o óleo sobre a cabeça, o azeite sobre a cabeça, porque diante de você está o próximo rei de Israel. Então, irmãos, que a gente possa verdadeiramente esperar o cumprimento da palavra na nossa vida, esperar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que tenhamos a paciência de Davi, que tenhamos essa obediência em aguardar no Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. A paciência que só o Senhor pode nos trazer. Amém, irmãos? Que Deus possa ministrar aos nossos corações, que Deus continue falando através dessa palavra e que possamos verdadeiramente buscar nele, somente nele, a direção para tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Amém?